Fala galera, tudo bem? Eu sou o Renato Ramalho, professor do Aprovação PGE. Estou aqui hoje para a gente debater as principais inovações legislativas e jurisprudenciais sobre direito financeiro. Vamos trazer os temas de destaque que foram novidades, tanto do ponto de vista normativo, legislativo, quanto do ponto de vista da jurisprudência do STF e do STJ. Então, 2021 foi um ano com bastante movimentações a respeito do direito financeiro. Então, a gente vai abordar bastante conteúdo. Vocês vão perceber que a aula vai ser um pouquinho corrida, mas é exatamente para entregar o máximo de conteúdo para vocês. Tá? Então, eu vou começar aqui compartilhando a minha tela para facilitar nossa apresentação, nosso bate-papo. Em primeiro lugar, nós vamos estudar as inovações da emenda constitucional 109, que foi a emenda que decorreu da chamada PEC emergencial. Teve toda aquela discussão sobre os benefícios, o auxílio emergencial, que foi concedido em virtude da pandemia. Em seguida, vamos abordar os principais pontos da Lei Complementar 177, que trouxe estímulos ao desenvolvimento científico e tecnológico, da Lei Complementar 178, que estabelece o Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal e o Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal. Essas duas leis trouxeram alterações principalmente na Lei de Responsabilidade Fiscal. E, por fim, decisões de destaque, tanto do STF quanto do STJ. Então, em primeiro lugar, sobre a emenda constitucional 109, decorrente da PEC emergencial, ela buscou, dentre outras alterações, realizar uma desvinculação de receitas. Muitas receitas no Brasil são vinculadas, são carimbadas em fundos especiais. Isso dificulta o trabalho do gestor público, isso dificulta o planejamento orçamentário. Se você tem verbas muito amarradas, muito presas a um determinado objetivo específico, você não consegue ali ao longo do ano fazer um manejo de acordo com as necessidades da população para aquele momento. Então, a emenda constitucional 109 trouxe mais uma vedação, e aqui eu destaco esse artigo 167, que traz as vedações em relação ao uso do orçamento público. Ele é, de longe, o artigo mais cobrado em provas na matéria de direito financeiro. Então, eu sempre recomendo fortemente que os alunos tenham muita atenção a esse artigo 167. E a emenda constitucional 109 trouxe, então, mais uma vedação, que se refere exatamente à criação de fundo público. Vejam só, que diz o inciso 14º. A criação de fundo público está vedada quando seus objetivos puderem ser alcançados mediante a vinculação de receitas orçamentárias específicas ou mediante a execução direta por programação orçamentária e financeira de órgão ou entidade da administração pública. Então, a regra é que, sempre que uma política pública puder ser executada sem a vinculação de receitas, é assim que o legislador e o gestor público devem atuar, né? Devem fazer o máximo para não vincular receitas a um fundo especial. Ainda sobre a emenda 109, ela trouxe também uma importante regra, uma importante diretriz para o legislador que trabalha na análise do orçamento público, em relação à avaliação de políticas públicas. Então, ela trouxe mais uma diretriz para a administração pública, do artigo 37, que versa sobre as diretrizes e princípios da administração pública, dizendo que os órgãos e entidades da administração pública, individual ou conjuntamente, devem realizar a avaliação das políticas públicas, inclusive com
divulgação do objeto a ser avaliado e dos resultados alcançados na forma da lei. É o que se chama, na doutrina, de administração pública de resultados. Políticas públicas baseadas em evidências. Isso vem sendo cada vez mais reforçado no Brasil, né? Afastar aquela ideia de se adotar políticas públicas sem um planejamento, sem evidências, sem dados. Tá? Então, o artigo 37 passa a prever a obrigatoriedade da avaliação das políticas públicas. E vejam só, o artigo 165, que trata das leis orçamentárias, de forma geral, que abrange o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Todas essas três peças orçamentárias, elas devem ser elaboradas de acordo exatamente com essa avaliação das políticas públicas que agora passou a ser previsto no artigo 37, tá? Então, vejam que há um link aí entre a eficiência da administração pública, com a avaliação das políticas públicas, e a elaboração das peças orçamentárias. Importante detalhe também trazido pela Emenda Constitucional 109 se refere à LDO. O artigo 165, parágrafo 2º, ele conceitua e define o que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inclusive, a redação desse dispositivo caiu na PGE de Alagoas. Esse dispositivo é muito cobrado, pessoal. Eu sempre digo para meus alunos, né? Enquanto o PPA observa o DOM, diretrizes, objetivos e metas, a Lei de Diretrizes Orçamentárias vai prever o MP, que é metas e prioridades. Essa diferença, parece sutil, mas não é muito cobrada no concurso público. Né? As bancas tentam misturar os conceitos, por isso, tenho sempre em mente, apreendam muito bem o conceito, tanto do PPA quanto da LDO, prevista nesse artigo 165, parágrafo 2º. E a Emenda Constitucional 109 passou a prever que a LDO compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública Federal e, atenção agora, estabelecerá as diretrizes de política fiscal e respectivas metas em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública. Certo? Então, a LDO ela deve ser elaborada considerando uma política orçamentária de longo prazo. Você deve sempre ter responsabilidade na hora de elaborar a LDO para que não se preveja despesas acima das receitas que comprometam a dívida pública. O Estado tem que se endividar cada vez mais. Então, é muito importante fazer essa avaliação da trajetória sustentável da dívida pública. Você analisa como é que está a dívida pública no passado, no presente, e faz uma perspectiva, um planejamento para que essa dívida pública seja sempre controlada em relação ao futuro também. E, continuando o dispositivo, essa outra parte já tinha, também orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária, estabelecerá a política econômica de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Agências essas, por exemplo, o BNDES, o Banco do Nordeste, né? Bancos públicos que visam fomentar o desenvolvimento. Aqui temos uma outra alteração muito importante da Emenda Constitucional 109, que se refere às medidas de austeridade que são adotadas em caso de comprometimento de receita. Então, o artigo 167-A foi introduzido na Constituição Federal, prevendo que, quando houver um comprometimento muito grande das receitas, o poder público poderá adotar algumas medidas de austeridade, de controle do gasto público. Então, diz o seguinte, o artigo: apurado que, no período de 12 meses, houve o comprometimento de 95% da receita corrente com a despesa corrente, lembrando que receita corrente é aquela que o Estado só ganha. O Estado arrecada recursos e não oferece nada em troca diretamente. Por exemplo, a receita decorrente dos tributos, o Estado cobra IPVA, não perde nada diretamente com esse recebimento de recursos. Não há
uma contraprestação. Você percebe que a receita corrente, então, aumenta o patrimônio do Estado. Tá? É o que acontece com receitas tributárias, com as receitas decorrentes de multas tributárias, multas ambientais, multas em relação a infrações a normas do consumidor. Tá? Por outro lado, temos a receita de capital. O Estado ofere uma receita, porém tem que dar algo em troca. Por exemplo, as operações de crédito, os empréstimos. O Estado está ganhando aquela receita decorrente do empréstimo, porém, em algum momento futuro, vai ter que pagar aquele empréstimo. Então, não há um aumento do patrimônio do Estado. Mesma coisa quando o Estado vende o imóvel. Ok, ele está recebendo recursos em virtude da venda desse imóvel, mas ele está perdendo parte do seu patrimônio imobiliário. Então, há um perde e ganha aí do Estado. É diferente da receita corrente, que o Estado só ganha. E despesa corrente é aquela despesa que não promove qualquer tipo de benefício direto ou de aumento do patrimônio do Estado. É a despesa de custeio, por exemplo, o pagamento de aluguel, o pagamento do funcionalismo público, em contraposição à despesa de capital, que é aquela despesa em que o Estado gasta, mas vai ganhar algo em troca lá no futuro. Então, por exemplo, quando o Estado constrói uma rodovia, é um investimento isso. É caracterizado como despesa de capital, porque o Estado, beleza, vai gastar com aquela obra daquela rodovia, mas, primeiro, vai ganhar um patrimônio mais estruturado, né? A rodovia vai pertencer ao Estado. Além disso, o Estado vai estimular o crescimento do PIB, com isso vai arrecadar mais tributos. Então, é um investimento que o Estado, é um gasto que o Estado produz, um investimento que vai ganhar depois algo em troca, tá? Então, dentro desse breve resumo de receita corrente com despesa corrente, quando há um comprometimento de 95% da receita corrente com despesa corrente, ou seja, o Estado está quase ali realmente gastando tudo que ganha com receita corrente, dos tributos, por exemplo. Aí os titulares dos poderes, judiciário, executivo, também aqui abrange o Ministério Público, Defensoria, poderão determinar, enquanto perdurar a situação, a vedação a inúmeras ações que implicariam em aumento de despesa. Por exemplo, está vedada a concessão de vantagem, aumento e reajuste de remuneração dos servidores, criação de cargos, alteração da estrutura que implica aumento de despesa, admissão de pessoal. Aí, nesse caso, tem alguma ressalva. Veja, poderá haver admissão de pessoal para as reposições de cargos de chefia e de direção que não acarrete aumento de despesa, para a reposição decorrente de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios. Então, se você passar para procurador de determinado estado, e isso se trata de um cargo efetivo, né? Se você for ocupar um cargo que foi pagado em virtude da aposentadoria de outro servidor, você vai poder ser nomeado, tá? Porque se trata de um cargo efetivo. E se trata de uma reposição. Logo, não é um cargo novo que foi criado para que você entrasse, né? Se trata de uma reposição de um servidor que foi aposentado. Também poderá haver contratações temporárias e as reposições de temporários para prestação de serviço militar. Algumas outras medidas que permanecem vedadas. A realização de concurso público, exceto para a reposição das vacâncias para os cargos mencionados, ou seja, aqueles efetivos ou vitalícios. A criação de despesa obrigatória, concessão ou ampliação de incentivos fiscais de natureza tributária. Vejam só, isso é com 95% do comprometimento da receita corrente, né? Só que, se esse percentual chegar a 85%, aí o chefe do poder, ele vai poder adotar essas medidas, porém é preciso haver uma ratificação pelo Poder Legislativo no prazo de 180 dias, sob pena de perder a vigência dessas medidas. Então, chegou a 85% do comprometimento da receita corrente, o chefe do poder vai poder adotar essas medidas de austeridade, só que ele vai ter que pedir uma ratificação ao Poder Legislativo, que deve dar essa ratificação em 180 dias, certo?
Se, por outro lado, o comprometimento for de 95% da receita, aí ele vai poder adotar essas medidas de austeridade independentemente de ratificação do Poder Legislativo. Tá? Ainda em relação à emenda constitucional 109, ela trouxe uma pequena mudança no regramento sobre a conhecida regra de ouro. O que é regra de ouro, pessoal? É uma regra prevista expressamente no artigo 167, parágrafo, inciso 3º da Constituição, que diz o seguinte, em outras palavras, que você não pode pedir empréstimo para pagar despesa do dia a dia. Você pode ir lá no Bradesco, você é o prefeito, você pode ir lá no Bradesco, eu quero um empréstimo aqui, porque eu quero pagar meu funcionalismo público. Né? O que se objetiva aqui é que os empréstimos eles sejam contraídos para despesa de capital, ou seja, para investimento, para construção de porto, aeroporto, de rodovias, de ferrovias, ou seja, para investimentos, né? Prédios públicos. Então, a regra de ouro está assim delimitada na Constituição Federal. São vedadas a realização de operações de crédito, ou seja, contração de empréstimo, que excedam o montante das despesas de capital, ou seja, os investimentos. Aí, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Essa redação não foi alterada, tá? Mas é importante que vocês tenham em mente essa definição de regra de ouro para entender a alteração da emenda constitucional 109, que trouxe o parágrafo 6º do artigo 167, dizendo o seguinte: para fins da apuração ao término do exercício financeiro do cumprimento do limite de que trata o inciso 3 do CAPT, ou seja, a regra do ouro, as receitas das operações de crédito, ou seja, as receitas dos empréstimos efetuadas no contexto da gestão da dívida pública mobiliária federal são os títulos da dívida pública, ou seja, aqueles títulos que a União joga no mercado para obter um financiamento para suas despesas, né? Então, quando você fala, vou investir no Tesouro Direto, você está investindo na dívida pública mobiliária federal, títulos que a União emite para atrair recursos para seus investimentos. Somente serão consideradas no exercício financeiro em que for realizada a respectiva despesa. Em outras palavras, a União emite o título da dívida pública, Tesouro Direto. Aí arrecada recursos com isso. Isso é uma forma de operação de crédito, isso é um empréstimo. Porque em algum momento você vai ter que pagar aquele investidor que obteve título da dívida. Só que, para fins do cálculo da regra de ouro, só vai ser considerado essa receita que você está oferindo por meio da dívida pública mobiliária federal quando houver a respectiva despesa, quando você for gastar esse dinheiro, tá? Quando a União, de fato, for utilizar, não basta ela arrecadar, ela tem que arrecadar e gastar para que isso seja contabilizado no cálculo da regra de ouro. Se ela só arrecadar, emitiu ali e não usou esse dinheiro, aí naquele ano não vai ser considerado esse valor arrecadado na emissão do título da dívida pública, só no ano que, de fato, aquele valor arrecadado for gasto. Pessoal, tivemos, no começo do ano, a Lei Complementar 177, que, na verdade, eu vou trazer apenas o que interessa o direito financeiro, que foi uma breve alteração na LRF. Antes de explicar essa alteração, eu preciso rememorar a vocês o que significa limitação de empenho, que é o chamado contingenciamento de gastos. Que quando, ao final de um bimestre, ou seja, a cada 2 meses, for verificado que não será possível cumprir aquelas metas fiscais previstas na lei orçamentária, aí o respectivo poder, ele vai ter que fazer uma limitação de empenho, ou seja, fechar as torneiras para que
a despesa seja contida e não se entre aí em uma crise fiscal, tá? Lembrando que quem fixa os critérios para a limitação de empenho é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Só que essa lei complementar 177, que visou estimular o desenvolvimento tecnológico no país, ela alterou o artigo 2º, o parágrafo 2º do artigo 9º, para dizer o seguinte, que não serão objeto de empenho as despesas relativas à inovação e desenvolvimento científico e tecnológico custeadas por fundo criado para tal finalidade. Então, o fundo de desenvolvimento tecnológico e científico de determinado estado, ele não pode sofrer a limitação de empenho em virtude dessa regra do artigo 9º, tá? Esse dispositivo já previa outras despesas que não poderiam sofrer limitação de empenho, como, por exemplo, obrigações constitucionais e legais, ou seja, o Estado não pode limitar o empenho para repassar a quota parte do ICMS para os municípios. Tá? O pagamento de serviço da dívida e também despesas ressalvadas expressamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E além dessas despesas, também, a partir de agora, temos as despesas relativas à inovação e desenvolvimento tecnológico, custeadas por fundo criado para tal finalidade. Essas despesas devem ficar livres para a realização de investimentos nessas áreas. Lei Complementar 178. Essa lei, ela traz inúmeras regras sobre o Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal e o Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal. A gente vai abordar aqui especificamente o que é que mudou em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o que mais interessa para nossas questões de direito financeiro que vão vir em sua prova. O primeiro ponto se refere à despesa com pessoal. É bom lembrar, pessoal, que no conceito de despesa com pessoal estão todas as despesas com servidores públicos, ativos e inativos. O artigo 170, a Lei Complementar 178 trouxe a seguinte redação para o parágrafo 2º do artigo 18. A despesa total com o pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos 12 meses imediatamente anteriores, 11 meses imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência independentemente de empenho. Traduzindo, para o cálculo das despesas com o pessoal, para a gente fazer o cálculo daqueles limites previstos na LRF sobre despesa com o pessoal, o que importa é o mês a que a despesa se refere. Não importa o mês quando a despesa foi devidamente paga. Então, por exemplo, o 13º salário dos servidores ele é previsto para ser pago em dezembro. Na lei orçamentária, há um planejamento para que ele seja pago em dezembro, certo? Vamos supor que determinado prefeito, diante de uma situação fiscal complicada, ele prorrogue o pagamento do 13º para o fevereiro do ano seguinte, ou seja, 2 meses depois. Ainda que ele pague em fevereiro, esse 13º, nesse cálculo aqui da despesa com o pessoal, ele será contabilizado em dezembro, porque se observará o regime de competência, não o regime de caixa. O regime de caixa é quando a despesa é efetivamente paga. Então, o regime de competência é quando a despesa é efetivamente prevista. Então, essa despesa que foi paga em fevereiro, ela se refere a dezembro. Logo, nesse cálculo de despesa com o pessoal, o que vai importar é a despesa de dezembro, que vai considerar o 13º, ainda que ele tenha sido empenhado e pago somente posteriormente. Além disso, essa lei complementar também passou a prever na LRF que deve se observar a remuneração bruta dos servidores, sem qualquer dedução ou retenção. Então, não pode, no cálculo da despesa pessoal, eu só considerar o valor líquido recebido pelo servidor, ou seja, aquele valor após as deduções de imposto de renda, de contribuição previdenciária, ou até mesmo de um empréstimo consignado retido na fonte, né? Então, o que importa é o valor bruto que esse servidor tem direito, tá? Ressalvada a redução para o abatimento do teto remuneratório.
E a despesa com o pessoal abrange os inativos? Sim, já era pacífico que são considerados despesas com o pessoal os inativos. Porém, para fins de cálculo com inativo, por exemplo, estados e municípios têm 60% da sua receita corrente líquida como limite máximo de despesa com pessoal. Para esse cálculo, não serão consideradas despesas de pessoal com inativos, desde que custeadas por arrecadação de contribuições dos segurados. Ou seja, se o sistema previdenciário é superavitário, o regime próprio de determinado estado ou município, e eu consigo pagar os aposentados apenas com as contribuições dos segurados, a pessoa que está nativa aí dos segurados, beleza. Aí, tudo que eu pagar de aposentadoria não é contabilizado para o cálculo do limite. Embora, tecnicamente, seja despesa do pessoal, não é considerado para o cálculo do limite. Agora, se o ente tiver que realizar aportes financeiros para cobrir o déficit do regime próprio, aí sim, esse aporte financeiro, esse extra que o ente vai pagar, além da contribuição dos segurados, aí ele vai ser contabilizado para fins do limite de despesa com o pessoal. Tá? Isso, na verdade, já era assim. O que a Lei Complementar 178 fez foi deixar isso de forma mais clara. Existem algumas divergências em alguns tribunais de contas, e isso ficou mais claro, então, na redação nova do artigo 19, parágrafo 3º da LRF. Uma importante alteração em relação ao endividamento público é a alteração da finalidade da operação de crédito. Veja, quando o Estado ou município ele quer obter um empréstimo no BNDES, por exemplo, ou na Caixa Econômica Federal, o que é que ele tem que fazer? Ele precisa pedir uma autorização ao Ministério da Economia para que o Ministério da Economia ele veja se aquele ente está cumprindo com o limite máximo da despesa, com endividamento, se está obedecendo todos os requisitos da LRF para fins de endividamento. Certo? O Ministério da Economia tem essa atribuição. Agora, o seguinte, vamos supor que eu peço um empréstimo na Caixa, eu sou prefeito de uma cidade, eu peço um empréstimo na Caixa e vou lá no Ministério da Economia pedir autorização para esse empréstimo. Aí esse empréstimo inicialmente era para reformar uma escola, uma grande reforma numa escola. Aí vamos supor que, diante de um surto de dengue no meu município, eu precise, na verdade, ao invés de reformar uma escola, eu precise construir mais UPAs para cuidar dos casos de dengue, fazer um tratamento na atenção básica para casos de dengue. Aí eu estou mudando aí o escopo, o objetivo desse empréstimo, certo? Antes, o município, o estado, tinham que ir lá no Ministério da Economia, pedir uma nova autorização. Aí agora, com a alteração da Lei Complementar 178 de 2021, não é mais preciso que isso aconteça, tá? Então vejam só que, como o parágrafo 7º do artigo 32 passou a ser disciplinado. Poderá haver alteração da finalidade de operação de crédito, que são empréstimos, de estados do Distrito Federal e municípios, sem necessidade de nova verificação pelo Ministério da Economia, desde que haja prévia expressa autorização para tanto, no texto da lei orçamentária, créditos adicionais ou em lei específica, que se demonstre a relação custo-benefício e o interesse econômico e social da operação. Então, naquela lei que eu prevei lá, aquele empréstimo, vou ter aquele empréstimo, posso botar um parágrafo dizendo, é possível alterar a finalidade, desde que observe a relação custo-benefício, o interesse econômico e social. Aí você não precisa mais pedir, então, a nova chancela do Ministério da Economia. Além disso, um outro tema muito interessante é o seguinte, na prática, pessoal, praticamente nenhum estado e município consegue um empréstimo sem um aval da União, sem a garantia da União. Acontece assim na prática. O governador quer construir uma estrada. Aí não tem dinheiro. O dinheiro está todo comprometido com outras despesas. Aí vai, por exemplo, na Caixa Econômica pedir dinheiro para construir aquela estrada. Aí a Caixa diz o seguinte, então é uma posição do próprio mercado. Beleza, eu te empresto dinheiro, Estado. Tu vai
Eu construí essa estrada. Porém, eu exijo que tu apresente uma garantia da União, porque caso tu não pagues essa parcela do empréstimo, as parcelas do empréstimo, aí eu executo a União, porque ela tem mais liquidez, tem mais dinheiro, enfim, é mais seguro para o banco. E isso até reduz os juros, né? O menor risco reduz, então, os juros. Aí a União faz, na verdade, uma classificação, um rating dos estados e municípios. Dizendo o seguinte, ó, o estado de Goiás, ele é um rating B, porque ele é um pagador intermediário, algumas vezes ele já deixou de pagar a dívida com a União. Por outro lado, Pernambuco é um rating A, porque ele tem as contas organizadas, tem uma receita maior que a despesa, os últimos empréstimos ele pagou direitinho, então ele tem uma boa capacidade de pagamento, chamado CAPAG. Certo. Isso influencia tanto no custo da garantia que a União vai conceder ao Estado, ao município, como na própria decisão de conceder ou não conceder a garantia, certo? Então, esse sistema de avaliação, ele obedece certos critérios. Né? Qual é o critério que eu vou utilizar para dizer que o CAPAG da Bahia é o CAPAG A, o CAPAG B, o CAPAG C? Isso está disciplinado em normas. E o que acontecia muitas vezes? A União mudava essa metodologia de forma sorrateira, rápida, sem consultar o Estado, o município, enfim, de forma pegava todo mundo de surpresa. Então, essa lei complementar vai dizer o seguinte, ó, União, você pode até mudar a metodologia aí, que você diz que o Estado é capaz de A, capaz de B. Porém, você primeiro tem que abrir uma consulta pública para discutir esses critérios, além de assegurar a manifestação dos entes. Se você vai mudar a metodologia para definir a capacidade de pagamento dos estados, você tem que ouvir antes os estados. Tá? Então, é uma importante medida de federalismo fiscal que foi implementado com essa lei complementar 178. E, por fim, pessoal, vamos trazer algumas das principais decisões do STF e STJ a respeito do direito financeiro. Em relação ao STF e as emendas parlamentares impositivas, lembrando que emendas parlamentares impositivas são previstas ali no artigo 165 da Constituição Federal e, melhor dizendo, 166 da Constituição Federal, e são uma parte do orçamento em que o parlamentar ele tem direito de executar, ou então de, melhor dizendo, de indicar a execução. Tem dois tipos de emendas parlamentares impositivas. Uma individual, cada parlamentar tem uma fração, e uma de bancada estadual. Então, a bancada do estado de Alagoas, do estado do Amazonas, também tem um percentual do orçamento da União para ser executado. O limite para as emendas individuais, o conjunto de todas as emendas individuais, de todos os parlamentares, no máximo, pode atingir 1,2% da receita corrente líquida da União. Pega toda a receita corrente líquida, que abrange os tributos, e 1,2% no máximo pode ir para o conjunto das emendas parlamentares individuais. Em relação às emendas de bancada, esse limite é de 1% da receita corrente líquida, certo? Aí o STF conferiu duas importantes decisões sobre esse tema. Em primeiro lugar, lembrando que a emenda individual impositiva ela surgiu em 2015, com a emenda constitucional 86. Por outro lado, a emenda de bancada positiva ela surgiu em 2019, com a emenda constitucional 100. Aí a primeira decisão que eu gostaria de trazer para vocês é a seguinte. Segundo o STF, é inconstitucional norma estadual que tenha criado impositividade da lei orçamentária antes do advento das emendas constitucionais de 86, 2015, que tratam das emendas individuais, e emenda constitucional 100, 2019, que versa sobre emendas de bancada estadual. Porque no direito brasileiro a gente não admite a ideia da constitucionalidade superveniente. Se um Estado, por exemplo, o Estado do Amapá, ele previu em sua Constituição a impositividade de emendas parlamentares em 2013, 2010, 2008, ou seja, antes da emenda constitucional
86 e emenda constitucional 100, nesse caso, a regra estadual será inconstitucional, porque naquela época a Constituição Federal não admitia nenhum tipo de emenda impositiva, tá? Emenda ao orçamento. Por outro lado, o STF também entendeu que é inconstitucional norma estadual que estabeleça limite para aprovação de emendas parlamentares impositivas, aí seja individual ou de bancada, em patamar diferente do disposto pelo artigo 166 da Constituição Federal, que é aquele limite lá que eu falei para vocês. 1,2% da receita corrente líquida para emendas individuais e 1% da receita corrente líquida para emendas de bancada. Então, esse é o limite máximo. Não pode uma Constituição estadual prever que as emendas individuais ao orçamento impositivos podem chegar até 2% da receita corrente líquida. Não, tem que respeitar o percentual previsto na Constituição Federal. Aqui é uma decisão muito importante, que valoriza também o federalismo fiscal, a descentralização de recursos, se refere à decisão do Supremo, que entende que qualquer imposto de renda pago pelos estados e municípios, seja diretamente em relação aos servidores públicos, aquele imposto de renda que é retido na fonte em relação aos servidores, ou até mesmo o imposto de renda que é retido em relação ao pagamento de terceirizados, ou na prestação de serviços, né, com dedicação exclusiva de mão de obra, que muitas vezes o Estado e o município ele retém o imposto de renda dos trabalhadores. Enfim, sempre que o Estado e o município retiverem imposto de renda, esse valor, esse tributo vai pertencer ao próprio Estado e município, não vai ser pago para a União. Então, essa é a disciplina da primeira decisão que eu gostaria de trazer para vocês. Tá? Na verdade, a terceira decisão. Né? Um outro ponto muito importante se refere às estatais em regime não concorrencial sem intuito lucrativo, como, por exemplo, os Correios. Segundo o Supremo, essas estatais elas submetem ao regime de precatórios. Logo, não é possível que uma decisão judicial faça constrição, ou seja, o bloqueio de recursos depositados em nome dessas entidades. Tá? Então, a gente sabe que, regra geral, o regime de precatório só é aplicável a pessoas jurídicas de direito público. Porém, excepcionalmente, o STF entende que empresas estatais, seja sociedade de economia mista, seja empresa pública, em regime não concorrencial, sem intuito lucrativo, como os Correios ou o metrô de São Paulo, por exemplo, nesse caso, há a submissão ao regime precatório, de forma que não há possibilidade de bloqueio de verbas depositadas em nome dessas entidades através de uma decisão judicial. Tá? Então, é exatamente isso que prevê a emenda desse julgado. Aqui eu gostaria de destacar para vocês algumas decisões importantíssimas sobre tribunais de contas. Controle externo, fiscalização orçamentária e financeira é um dos pontos principais do direito financeiro. Então, em relação ao Tribunal de Contas, a quinta decisão do STF, que vamos abordar, diz que é inconstitucional norma de Constituição Estadual que confira competência ao Tribunal de Contas para homologar os cálculos das cotas do ICMS devidas aos municípios por afronta à separação de poderes. Lembrando que 25% do ICMS é devido aos municípios, certo? Então, não cabe ao Tribunal de Contas fazer a contagem, a contabilização desses 25%, se o Estado está repassando certo, errado. Tá? Isso é de competência do próprio Poder Executivo Estadual. Se o município ele entender que está recebendo a menor, ele deve buscar, seja o pleito administrativo junto ao Estado, seja o pleito judicial, mas não compete ao Tribunal de Contas fazer um exame prévio desses cálculos. Segunda decisão sobre o Tribunal de Contas e sexta decisão sobre decorrente do Supremo. Os estados não têm legitimidade ativa para a execução de multas aplicadas por tribunais de contas estaduais em face de agentes públicos municipais que, por seus atos, tenham causado prejuízos a municípios.
o município prejudicado é o legitimado para a execução de créditos decorrentes de multa aplicada por Tribunal de Contas Estadual ao agente público municipal em razão de danos causados à área. Antes dessa decisão, pessoal, se entendia, principalmente por decisões do STJ, que toda multa aplicada pelo Tribunal de Contas Estadual era exigível através das procuradorias estaduais. Era o Estado que teria legitimidade ativa para executar essas multas. Por quê? Porque o Tribunal de Contas Estadual é um órgão estadual. Logo, essa multa seria cobrada pela Advocacia Pública Estadual. Segundo o Supremo, especificamente nas hipóteses em que o Tribunal de Contas imputa um débito por prejuízo erário, sei lá, ex-prefeito de uma cidade, imputa um débito de 200 mil por prejuízo erário, e além da imputação desse débito, aplica uma multa de 10%, ou seja, de 20 mil reais, tanto o débito, isso já era entendimento pacífico, o débito vai ser cobrado diretamente pelo município, mas também, a partir de agora, também a multa aplicada pelo Tribunal de Contas, esses 20 mil, também vai ser exigida pelo próprio município, vai ser executado pelo próprio município. Tá? Muita atenção, porque é uma decisão que interfere diretamente na competência e nas atribuições da advocacia pública. Outra decisão muito importante desse ano, de 2021, se refere ao entendimento de que o Tribunal de Contas não pode afastar a aplicação de lei por considerá-la inconstitucional. Vocês sabem que existe a súmula 347 do STF, que diz exatamente o oposto, mas essa súmula ela foi editada antes da Constituição de 88, quando existia um rol muito restrito de legitimados para a apresentação de ADI. Basicamente, o Procurador-Geral da República apenas. Ou seja, se essa autoridade não quisesse impugnar a inconstitucionalidade de uma lei, o país todo, todas as instituições ficavam presas a ele. Então, o Supremo, naquela época, desenvolveu a tese de que os tribunais de contas poderiam declarar uma lei inconstitucional. Só que, com o advento da Constituição de 88, vários outros legitimados foram previstos para o juizamento de ADIs, ações diretas de inconstitucionalidade, como, por exemplo, a OAB, partidos políticos, mesas diretoras de assembleias, de modo que, com a extensão desse rol, perdeu o sentido dessa súmula. Então, hoje, o Supremo entende que não compete mais aos tribunais de contas declarar inconstitucionalidade de lei, certo? Vocês podem perceber que, analisando várias decisões dos últimos anos do Supremo, vocês podem perceber que o Supremo tende a limitar poderes do Tribunal de Contas que vinham realmente sendo ampliados de forma substancial, né? O próprio Tribunal de Contas ele vinha no posicionamento de sempre ampliar suas competências e, através de entendimentos da sua própria jurisprudência, e o Supremo vem aplicando freios a essa competência dos tribunais de contas. Em relação ao STJ, a gente teve menos decisões, né, até porque a disciplina financeira basicamente está na Constituição, por isso a gente tem muito mais decisões do Supremo. Mas é importante essa decisão que eu vou destacar para vocês, que na verdade, é uma decisão que também foi corroborada pelo STF. O STJ entendeu o seguinte, que o Estado-membro que diz respeito ao mínimo constitucional que deve ser aplicado na saúde, realocando recursos em programa diverso, deve devolvê-lo à sua área de origem em sua totalidade. Ou seja, se um Estado que tem que aplicar obrigatoriamente 12% da sua receita em saúde, aplicar 11% em determinado ano, esse 1% que ficou faltando pode ser exigível aí, do Ministério Público, por exemplo, pode ser exigível judicialmente para que o Estado aplique no outro ano, ou seja, fazer a compensação do que deixou de aplicar. Tá? Esse é o entendimento também fixado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Uma outra decisão importante do STJ se refere à extinção de crédito de ICMS mediante compensação por precatório.
Segundo a STJ, o repasse referente à participação que o município faz jus sobre o ICMS compensado com precatório se dá com a aceitação desse último como forma de quitação do crédito tributário, não estando condicionado o repasse ao momento em que o crédito estampado no precatório for efetivamente disponibilizado em espécie, segundo a ordem cronológica. Traduzindo isso, né, não dá para fazer graça com o chapéu alheio, né? Isso é um jargão muito utilizado na ideia de federalismo fiscal. O Estado ele não pode, com verbas de ICMS, que a gente sabe, né, como eu falei, 25% do ICMS pertence aos municípios. Não pode, com essas verbas, oferecer benefícios fiscais e simplesmente retirar recursos dos municípios, né? Ele pode fazer benefícios fiscais com 75% das verbas do ICMS, porque pertencem aos estados. Mas os outros 25% que pertencem aos municípios, independentemente do que ele fizer, se for dar uma isenção, se for dar uma compensação, uma anistia, uma extinção por qualquer outro meio, por transação, qualquer benefício fiscal, ele vai ter que reservar 25% para transferir aos municípios. E em relação aos precatórios, a mesma coisa. A partir do momento em que você compensa um crédito de ICMS com precatório, você tem que imediatamente dar 25% desse valor para os municípios, tá? Então é isso, pessoal. São os principais destaques desse ano de 2021. Agradeço a atenção de vocês, que vocês tenham um 2022 extremamente exitoso. Continue persistindo nos seus sonhos, que com certeza vocês vão chegar nos objetivos com muita perseverança, muita persistência, muito foco. Tá? Então, eu permaneço à disposição de vocês, deixo aqui os meus contatos, a aprovação PGE permanece à disposição de vocês e, com certeza, 2022 será um ano de muito sucesso para todos nós. Então, um forte abraço a todos vocês.